E aí, trazendo para o mundo corporativo, que é onde eu queria começar a gente resenhar aqui, bater uns papos, resolução de conflito, cara. Porque acredito que você tem contato com isso diariamente. Né? Onde tem gente, tem conflito, natural. Forma diferente de pensar, enfim, histórias diferentes. E eu lembro que uma vez você comentou comigo sobre a dor de grande parte dos seus alunos está associada a resultado, né? Então, a dificuldade de conseguir fazer um grupo de pessoas chegar a um resultado. Né? Cara, o que você tem aprendido em relação a esse processo de facilitar com o alcance de resultados? O que você tem aprendido nisso, cara? Top. Cara, pegando o primeiro... Você que é empreendedor aí já pega o caderninho para anotar. Que com certeza você vai ter umas buchas dessas. Já tem e vai ter ainda em relação a relacionamento. Fica atento aí que... Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar, assim. Porque, assim, nossa vida enquanto empreendedores, né? Eu também não só estou servindo a Eduz hoje, mas também estou montando um empreendimento. Tá focada realmente em resultados. A gente tem um resultado a ser buscado o tempo inteiro. Só que o lugar de construir esse resultado tem uma complexidade que muitas vezes as pessoas não gostam de falar. Só que ela tá ali. A gente às vezes só quer fugir. Tem um cara, um dos fundadores do Alibaba, né? O Japa lá fala assim, cara, na minha vida enquanto líder aqui, eu aprendi duas coisas que eu resumo que é o papel da liderança. E ele resume em duas coisas, que é... Primeiro, contrate, ao longo do tempo, pessoas que são melhores que você em relação a alguns atributos técnicos, né? E depois, faça com que essas pessoas consigam trabalhar juntas. É aqui que começa a complexidade. Porque, sim, é sobre gerar resultados, mas quando a sua empresa deixa de ser você, a empresa Fábio S.A., né, e começa a vir pessoas, é como construir não só mais o meu resultado, porque agora a empresa já não sou mais eu, é como a equipe se relaciona para chegar nesse resultado. Sim. E geralmente é aqui que a bagunça começa, né? Toda a equipe é composta por também dois espaços. Eu digo que é o espaço estrutural. O que é o espaço estrutural, para que a galera que está assistindo entenda? Cara, é tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu. São os projetos de uma equipe, as próprias metas, os processos que são criados, sabe, os planejamentos, as ferramentas de trabalho que são utilizadas. Tudo isso é muito visível, que eu chamo de espaço estrutural. Legal. Só que junto com esse espaço estrutural, eu digo que vem junto um espaço que eu chamo de espaço tribal, ou espaço relacional. Espaço tribal não é uma definição minha, vocês vão encontrar isso se vocês forem pesquisar, mas é o espaço das relações. Que relações? Cara, dentro de uma equipe, as pessoas têm sentimentos, as pessoas às vezes estão num dia bom, não estão num dia bom, as pessoas têm crenças, as pessoas têm modelos mentais, as pessoas têm tipos de comportamento, as pessoas têm diferentes histórias de vida. E isso que constrói cada ser humano vai construindo as relações. Então, às vezes, dentro do trabalho, se dá melhor com alguém, não se dá tão bem com outra pessoa, tal. Vão criando conexões de diferentes níveis ali, né? Tudo isso, agora no espaço relacional, é invisível, concorda? Muito difícil de mensurar, né, cara? É imensurável, é complexo. A parte abstrata da coisa. Só que existe uma verdade inegável aqui. Essas duas coisas andam juntas. Não existe projeto, não existe processo sem os sentimentos. Às vezes, você pode construir o melhor processo do mundo. Se certo dia a sua equipe tiver um abalo emocional por algo, esquece, cara. Acabou. Isso para mim, é uma das respostas para dúvidas que muitos empreendedores têm em relação a planejamento. Eu fui lá, planejei. O meu plano era incrível no papel, mas na hora da execução, parece que no final aconteceram algumas coisas que eu não sei revelar o quê, mas o meu plano não deu certo. Perfeito. Como eu esperava. O que é esse aconteceram coisas que eu não sei? Para mim, tá ligado à complexidade humana que tem ali. É muita variável, nas variáveis humanas mesmo. E aqui que eu faço um convite para quem está assistindo coloque alguns minutos de disposição para
não esquecer a parte prática de empresa, que são os projetos e planejamentos, porque isso realmente é importante. Eu reconheço que isso é importante. Sim. Mas é um convite para estar disposto a escutar e investigar, conversar aqui com a gente sobre essa parte humana. Porque ela é, de fato, negligenciada. E eu negligenciei por muito tempo na minha vida. Quando eu comecei até pela minha cabeça de engenheiro, né? Estava estudando engenharia, professor de matemática, de física. Para mim, montar projetos, entrar numa empresa para trabalhar, era focar nos processos, nas metas, nos planejamentos, em tudo aquilo que era visível. E quando alguém estava triste no trabalho, quando alguma pessoa não concordava com a outra, eu não dava atenção para aquilo. E agora eu começo a dar... Talvez eu dê mais atenção para isso do que outras coisas, né? Eu acho que é uma bola dividida, Perfeito. assim, né? Que um líder facilitador, como assim eu denomino, é aquele que constrói uma ponte entre essas coisas que são visíveis e invisíveis, que consegue harmonizar esses dois mundos. Mas o convite aqui é para a gente começar a falar desse aspecto mais invisível que tá no humano. Você falou sobre conflitos, né? Quem aqui não tem conflito dentro de casa, por assim começar? Imagina no trabalho. Aliás, eu acho que no trabalho existem mais conflitos que vão para debaixo do tapete, mas que existem, só são escondidos. E já eu falo sobre isso. Mas existem tanto quanto a gente tem na nossa própria casa, com as pessoas que a gente mais ama. Conflito é uma coisa super saudável, né? Eu acho que o que não é saudável é exatamente eles irem para debaixo do tapete e a gente esquecer eles lá por determinado tempo, assim, né? Ou até por tempo indeterminado. E por que eu acho isso? Porque, falando em resultado, você falou assim, cara, como que é unir o aspecto humano, ser um pouco mais humano dentro das organizações, mas ainda buscar o resultado? Para mim, tudo começa em construir um ambiente de confiança. Toda relação de alta performance, porque se a gente for usar a palavra resultado pode ser um monte de coisa, concorda? Pode ser dinheiro, pode ser, cara, clientes felizes. Vamos pegar o resultado... As KPIs aí do mundo corporativo. Exato. São várias. Mas vamos por um momento usar o resultado como a palavra resultado mesmo. Sei lá, o resultado da nossa amizade, da nossa relação. É um resultado. Perfeito. Resultado do eu com o meu corpo físico. É um resultado. Mas falando de resultados dentro de uma equipe, né? Acho que para mim tudo começa em qual é o resultado das relações que estão se construindo ali. E por que para mim isso é importante? Porque se a gente está falando num mundo que cada vez mais nos convida para ser mais colaborativo, porque a gente está vendo inteligência artificial surgindo aí para dar assistência a um monte de coisa que a gente faz de forma prática, assim, né? Sim. Se tudo está se tornando... Tudo que era mecânico antes e que exigia nosso tempo mental de fazer as coisas ali, está cada vez mais nos convidando a esquecer essas coisas e mais ir para um lugar de criatividade, de pensamento. É óbvio que isso nos convida também para um lugar mais de colaboração. Perfeito. Ninguém executa mais nada sozinho, né? A maioria das pessoas estão saindo desse lugar de esteira e tal e estão indo para um lugar mais colaborativo. Quando você chama as pessoas para esse futuro do trabalho mais colaborativo, eu também estou convidando as pessoas para pensarem como é conviver com o outro. Com certeza. E conviver com o outro, a palavra afeto, para mim, é sobre afetar o outro. E nem sempre, quando eu afeto o outro, está sendo gostoso. Então, para falar de resultado de construir equipe, eu gosto de primeiro falar sobre criar um ambiente de confiança. E de onde vem esse ambiente de confiança? Para mim, se constrói na palavra que a gente começou o podcast hoje, chamada vulnerabilidade. Quem também fala isso é a Brené Brown, né? Ela fala que quando duas pessoas estão se conhecendo, invisivelmente entre essas duas pessoas existe um muro. É um muro invisível. Que eu tenho menos coragem de dar passos em direção ao outro, porque eu não sei como é que o outro vai reagir. Sim. E isso acontece, você vê muito isso acontecendo no fenômeno da internet, né? As pessoas tendem a criticar mais atrás dos seus muros. Fica corajoso, né? Fica corajoso. Mas se a gente for para a relação prática do trabalho, no olho a olho, quando esse muro está construído, fica muito difícil ser sincero, fazer uma crítica,
dar uma opinião. E isso, já conectando, tem tudo a ver com o resultado. Pessoas que tendem a opinar menos no trabalho, ter menos coragem de dar opinião, porque elas sentem que tem muros entre elas, afetam total o resultado. Perfeito. Até porque aí a gente vai voltar para o que você estava falando sobre cada vez mais, com tecnologia, a operação está sendo feita por robô, automatizada, e a proposta da humanidade, do ser humano, a nossa função dentro de uma organização tem sido mais colaborativa, criativa. E como que você faz isso se você não opinar, né? Se você não contribuir? Total. Tem até para quem quiser ir um pouco mais a fundo, tem uma pesquisa que o Google desenvolveu em 2012. Olha só, já tem um tempo. E foi uma pesquisa junto com uma universidade pequena, que chama MIT, somente. Começou ontem. Começou ontem. E o Google, também uma pequena empresa, né, junto com o MIT, uma pequena universidade, decidiram em 2012 fazer uma pesquisa para explorar uma pergunta, que era: o que faz uma equipe perfeita, que gera muitos resultados? Ótimo. E aí, essa pesquisa simplesmente levou em conta 37 mil colaboradores do Google, 37 mil funcionários ali do Google, 180 equipes, e durou 2 anos. E basicamente, né, para ser mais prático aqui, eles investigaram 2 cenários. Se o que fazia uma equipe perfeita era colocar super-heróis para trabalharem juntos, ou seja, pessoas hiper talentosas, ou se era cenário B, não ter pessoas que eram hiper talentosas, tinham os melhores currículos, mas elas conseguiam desenvolver relações onde elas conseguiam opinar uma com as outras. Perfeito. Inteligência coletiva, né? Isso. E a longo prazo, eles conseguiram provar por A mais B, nessa pesquisa, que uma equipe que não tem os melhores talentos, mas tem melhores relações, gera muito mais resultado a longo prazo, por essa exata dinâmica das pessoas conseguirem dar opinião e ser sinceras. É o que o Google chamou, né? Ele resgatou o termo da psicologia organizacional chamada segurança psicológica, onde há um ambiente seguro, né? Tendem a gerar muito mais resultado, tendem a ter muito mais alta performance no longo prazo. Demais, né? E para você que já está anotando, né, que coisas são essas que vão gerando essa segurança psicológica, esse ambiente seguro? É esse lugar de vulnerabilidade. Eu costumo fazer com os times que eu conduzo hoje, exercícios de começar o dia e fazer perguntas para as pessoas começarem a contar um pouco sobre a história pessoal, começarem a contar um pouco sobre os hobbies, começarem a contar um pouco sobre suas forças ou suas fraquezas. Falar um pouco menos de trabalho, talvez nos 5 primeiros minutos do dia, e mais sobre elas mesmas. E por que isso é poderoso? Porque, cara, pensa comigo. Se eu trabalho, sabe, vamos colocar eu e você, somos uma dupla de trabalho. Se eu começo a conhecer mais de você, por fora do trabalho, começo a entender o que você é bom, o que você fazia na sua infância, que você era bom pra caramba. Aí você fala assim, cara, putz, eu gostava de falar na igreja, Sim. eu gostava de, tocar alguma coisa, ou fazer algo artístico. E eu percebo que hoje, no seu dia de trabalho, você está fazendo coisas totalmente diferentes disso, possivelmente a empresa está tendo do Kagawa muito menos resultado do que ela pode ter. Então, começar a conhecer a vulnerabilidade de quem está por trás dos papéis de trabalho ali, para mim é uma forma muito inteligente para 2 coisas que eu acho que podem sim andar juntas. Gerar mais resultado financeiro mesmo. Sim. E gerar mais resultado de extração da essência do que cada um de nós somos. Perfeito. Essas 2 coisas não são excludentes. Que uma empresa pode ser, uma equipe pode ser ou alta performance ou alta humanidade e alta essência. Não. Pode ser uma coisa e outra. Até... E essa é a minha busca, sabe? De como juntar esses 2 universos.